Bom dia, o tema do nosso trabalho é a família Manson. Os integrantes do grupo são Brida Azevedo, Isabelle Alves, Lucas Rocha, Lucas Xavier, Rafael Duarte e eu, Pedro Xavier. Bom, a família Manson. Há 50 anos, membros do culto de Charles Manson matavam 5 pessoas a tiros e facadas em Hollywood. Entre as vítimas estavam a mulher de Roman Polanski, a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses e meio. Os crimes ocorreram na madrugada de 8 para 9 de agosto de 1969, e na madrugada de 10 de agosto o grupo voltou a atacar. Matou da mesma forma cruel o casal Leno e Rosemary LaBianca, na mesma zona. Os crimes foram conhecidos como o caso Tate-LaBianca. Os assassinos chocaram Hollywood, os Estados Unidos e o mundo. Alguns dos principais autores dos crimes ainda estão presos e outros já morreram. Foi o caso do líder da família Manson, Charles Manson, que morreu em 2017, aos 83 anos. Criminoso durante toda a sua vida, Manson, mais tarde convertido em guru e músico, achava que estava preparando o grupo para uma revolução. Os crimes inspiram até hoje, os dias de hoje, o mundo das artes, do cinema, dos livros e da música. O mais recente exemplo disso é o novo filme de Quentin Tarantino, Era uma Vez em Hollywood, lançado em 2019. A curiosidade dos turistas pelos locais dos crimes nunca cessou totalmente, e recentemente foi noticiado que Zak Bagans, investigador paranormal, ator e estrela do reality show Ghost Adventures, tenciona comprar a casa onde a família Manson assassinou os LaBianca por 1,98 milhões de dólares, ou seja, 1,76 milhões de euros. A casa onde Sharon Tate foi morta foi demolida e construída outra no local. Charles Manson nasceu em Cincinnati no dia 12 de novembro de 1934. Filho de uma adolescente alcoólatra, não conheceu seu pai, e o seu sobrenome, Manson, foi herdado de um casamento que sua mãe teve logo após o seu nascimento. Charles passava a maior parte do tempo com a sua avó, pois sua mãe era presa constantemente. Nesse meio tempo, foi morar com seu tio, o qual espancava e abusava dele. Charles visitava sua mãe algumas vezes na cadeia, porém, quando a mãe conseguiu sair, tudo continuou igual. Mason conta que certa vez ela chegou a vendê-lo num bar em troca de uma dose de bebida alcoólica. Então, Charles começou a roubar. Foi enviado para um reformatório por assalto à mão armada, mas ao sair, continuou com os delitos. Por volta dos 12 anos de idade, procurou a mãe, que o rejeitou mais uma vez. Perto de receber a sua liberdade condicional, Mason estuprou um garoto com uma faca contra o pescoço do rapaz. Tinha já 17 anos quando foi então mandado para uma instituição mais segura. Abusou de outros homens, mas já em outra prisão aparentemente mudou de comportamento subitamente. Dedicou-se mais a aprender, finalmente foi alfabetizado e estava mais colaborativo. Aos 19 anos, pôde sair. No ano seguinte, casou e teve um filho, Charles Mason Jr. Trabalhava em serviços de baixa especialização, pelos quais recebia pouco, então, para completar sua renda, roubava carros. Foi parar novamente na prisão. Nisso, a esposa o largou. 3 anos depois, saiu da prisão e se tornou um cafetão e ladrão. No ano seguinte, foi pego novamente, mas escapou com a ajuda de uma mulher que mentiu estar grávida dele. Mas após dar um golpe financeiro em outra mulher, drogar e estuprar a colega de quarto dela, foi preso. Estava com 26 anos e ficou preso até os 32 anos. Nessa época, descreve-se que Charles tinha grande necessidade de chamar a atenção para si mesmo. Era manipulador. Falava de filosofias pouco conhecidas na época, como o budismo e a cientologia. Outra obsessão eram os Beatles. Tinha um violão e acreditava que, tendo a oportunidade, seria maior que eles. Passava boa parte do tempo escrevendo músicas. Em 1966, com 32 anos, Charles Manson foi solto e se juntou com alguns hippies que posteriormente se tornaram seus seguidores. Iniciou um novo modo de vida baseado nos ocultistas do satanismo e xamanismo. Usando LSD e outras drogas, se sentia conectado com o cosmos. Transformou-se em um guri místico, deu à sua seita o nome de Família Manson e seus seguidores diziam ser eles a reencarnação de Cristo. Os fanáticos idolatravam as ideias de Manson,
sob o uso da LSD. Em seus devaneios, acreditava que logo aconteceria uma guerra entre os brancos e negros. Então, no dia 9 de agosto de 1969, Mason foi preso, acusado da mandante da morte da atriz Sharon Tate, esposa do cineasta Roman Polanski, assassinada pelo grupo da família Mason, que invadiu a casa do casal. Sharon, que estava grávida de 8 meses, foi espancada, torturada e esfaqueada até a morte. Com o sangue da vítima, o grupo escreveu nas paredes: "Porcos, morte aos porcos". E este seria o suposto começo da guerra racial prevista por Mason, que se chamaria Helter Skelter, nome de uma música dos Beatles que estava repleta de mensagens sobre o tema o qual Mason acreditava. Então, em 1972, ele foi condenado à prisão perpétua como mandante de uma série de assassinatos cometidos pelos fanáticos seguidores da seita que ele criou, os conhecidos Família Mason. Mason, que cumpriu pena em uma cadeia da Califórnia, gravou uma suástica na sua testa. O crime. Em 9 de agosto de 1969, um pequeno grupo de conhecidos de Charles, composto por Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins e Charles Tex, invadiram uma casa alugada por Roman Polanski em Cielo Drive, 10.050, em Bel Air. Ao chegarem, se encontraram com Steve Perrin, que havia visitado o caseiro da propriedade, o qual levou 4 tiros e acabou morrendo. Na mansão estavam Sharon Tate, atriz grávida de 8 meses, Jay Sebring, Wojciech Frykowski e Abigail Folger. Jay tentou reagir, mas foi surpreendido por Tex, que atirou e o esfaqueou, falando uma frase que ficou muito conhecida: "Eu sou o diabo e vim fazer um negócio do diabo". Abigail Folger e Wojciech foram esfaqueados por Patricia Krenwinkel, e Sharon Tate, a última a morrer, foi morta por Susan Atkins. Todas as vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte, e o sangue delas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas foi escrito "pigs", porcos, em inglês. Após o ocorrido, Charles decidiu visitar a casa para ver o que suas crianças haviam feito. Segundo suas próprias palavras, ele armou a cena do crime para que parecesse que os assassinatos tivessem sido cometidos pelos Panteras Negras, visando seguir a profecia de Walter Skelter. No dia seguinte, os corpos foram encontrados pela empregada do Polanski. Ao saber do ocorrido, o diretor Roman Polanski voltou para a Califórnia em estado de choque. Como a polícia e nem a mídia haviam ligado as mortes aos Panteras Negras, Charles decidiu invadir a casa de Rosemary e Leno LaBianca na noite seguinte, matando o casal. Dessa vez, o grupo formado por Charles, que ficou fora da casa, Tex, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten e Linda Kasabian. As mensagens escritas na parede da casa foram Helter Skelter, Death to Pigs, que seria Morte aos Porcos, e Rise, que é Ascensão, referências às músicas dos Beatles, Pigs e Helter Skelter. Para se esconderem, decidiram mudar o local da morada da família, se mudando para outro rancho, chamado Death Valley, que seria Vale da Morte. Neste local, o maior passatempo do grupo era procurar o Poço Sem Fundo, um poço que havia túneis para uma cidade secreta, onde eles ficariam escondidos até que o dia fosse seguro, retornar e pegar o poder dos negros. Para chegar até os culpados dos crimes, a polícia estava investigando Susan Atkins, que havia sido presa por roubo de carros alguns dias depois e se gabava na cadeia por ter matado Sharon Tate, para os colegas da cela. E foi assim que no dia 12 de outubro de 1969, a polícia entrou no rancho em Death Valley para prender Patricia Krenwinkel, Charles Tex, que havia fugido, e Charles Mason, que estava escondido dentro de um armário. O julgamento. Marcado pela grande influência da mídia, o julgamento começou em dezembro de 1969. Linda Kasabian, a motorista dos assassinatos, teve grande participação junto com Barbara Hoyt, outra seguidora de Mason, em seus depoimentos contra Charles. Foram com esses depoimentos que o promotor do caso conseguiu ligar os pontos e apresentar sua teoria. De acordo com Vincent Bugliosi, o promotor do caso,
Os assassinatos tinham sido planejados por Charles Manson, apesar de ele não estar presente em nenhum dos dois casos. Bugliosi elaborou uma teoria chamada Helter Skelter. Segundo essa teoria, o objetivo dos assassinatos seria começar uma guerra que, segundo Mason, seria a maior já travada na Terra e seria denominada Helter Skelter. O nome corresponde ao título de uma música dos Beatles, em que, segundo o promotor, havia uma enorme quantidade de mensagens subliminares que teriam influenciado as ideias de Mason. Seria uma guerra entre negros e brancos, em que os brancos seriam exterminados pelos negros. Nessa teoria, o assassinato dos famosos de Hollywood levaria a uma breve acusação de algum negro, fazendo os confrontos explodirem logo. Bugliosi afirmou que, durante essa guerra, Mason e sua família, que eram todos brancos, planejavam esconder-se em um poço supostamente denominado por Mason como Poço Sem Fundo, em algum lugar do deserto da Califórnia assim que a suposta guerra começasse. Após os conflitos, Mason e sua família voltariam do deserto. Em troca de seu depoimento, Linda Kasabian conseguiu imunidade e não cumpriu nenhuma pena, e foi assim que Bugliosi conseguiu condenar Charles Manson por esses assassinatos, mesmo ele não tendo matado ninguém a mãos frias. Em dezembro de 1971, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Kenwickel e Leslie Van Houten foram condenados à pena de morte. Tex também foi condenado à pena de morte, porém seu julgamento foi realizado separadamente. Como o estado da Califórnia havia abolido a pena de morte, a sentença de todos foi mudada para a prisão perpétua. Atualmente, Tex e Bob continuam presos cumprindo prisão perpétua. O mesmo acontece com Patricia e Leslie. Susan Atkins morreu de câncer em 2009, mas pouco antes se converteu ao cristianismo. Lynette Fromm foi presa por tentar matar o presidente dos Estados Unidos. Gerald Ford, em 2009, conseguiu a liberdade incondicional. Em 19 de novembro de 2017, Charles Manson morreu tendo passado o resto da sua vida atrás das grades. Ao longo dos anos, vários filmes foram inspirados pelo culto de Charles Manson, como I Drink Your Blood, Helter Skelter, Summer Dreams, The Story of the Beach Boys, The Strangers, Manson, My Name is Evil, House of Manson, Manson's Lost Girls e Charlie Says. O filme mais recente inspirado na família Manson foi Era uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Músicos como Marilyn Manson, Span Ranch e Kasabian inspiraram os nomes artísticos ou os nomes de suas bandas na família Manson. Marilyn Manson, por exemplo, incluiu na música My Monkey, do álbum Portrait of an American Family, a letra de Mechanical Man, uma das músicas do álbum de Charles Manson, Lie, The Love and Terror Cult.